por conta da pandemia, uma questão que se impõe não só ao Brasil, né, tristemente, aos Estados Unidos, né, mas de um modo geral ao planeta, é a questão da ciência. Né? Eu, do Centro de Ciências da Saúde, da UFRJ, durante cerca de 2 décadas, dei aula de metodologia científica para vários cursos de graduação da Faculdade de Medicina e algumas vezes também para o mestrado de Medicina sobre metodologia científica. E o que eu teria a dizer, a compartilhar com vocês sobre a questão da ciência, né? Relativamente ao vírus e a Covid, né? A doença Covid-19. Vamos tentar colocar um pouquinho de história, talvez para engatar o tema. A modernidade, ela se caracterizou por uma passagem de uma verdade na Idade Média considerada como divina e que se expressaria através, por exemplo, da Bíblia, como escritura sagrada, mais ou menos considerando-se que era, na Idade Média, né, sobretudo, uma obra ditada por Deus, né, assim como os 10 Mandamentos. Enfim, então, que baseado nas Escrituras, e a Igreja Católica naquele momento determinava os textos que serviam de orientação, eram textos considerados verdadeiros em relação à doutrina, e outros, ao contrário, entravam no índex dos livros proibidos. E o que é curioso também, porque boa parte dos textos que posteriormente foram considerados como expressando autenticamente a palavra de Deus, né? Inicialmente entraram no índex, né? O que a princípio mostra bem uma contradição, porque se está em jogo a verdade, bom, ou se é verdadeiro ou não se é, como é que não era verdadeiro e passou a se ser, ou se descobriu que era, enfim, que mostra também, que mostraria, revelaria uma relatividade desse julgamento, dessa avaliação. Ok. Então, o fato é que, resumindo, na Idade Média, acreditava-se numa verdade divina e no argumento de autoridade em relação a quem poderia ou estaria credenciado a verdadeiramente expressar essa verdade. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela se deu a partir de elementos bem curiosos, né? Como, por exemplo, a descoberta de Copérnico, que ele publicou num livro de 1543, se não me engano, chamado Sobre as Orbes Celestes, né? Sobre as órbitas celestes, e que, por cálculos matemáticos, ele teria chegado à descoberta, à conclusão de que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E que isso contradiria uma passagem da Bíblia, em que Deus manda o Sol parar. Se o Sol parou, se Deus mandou o Sol parar e o Sol parou, na Guerra de 100 Anos, seria porque o Sol é que estava girando e não a Terra que estava girando e o Sol parado. Bom, por essa contradição, os autores, enfim, as pessoas, a partir daí os clérigos, que defendiam essa posição, essa descoberta copernicana, foram perseguidos. Alguns foram mortos, queimados na fogueira, queimados vivos e tudo mais, como hereges. Porque justamente naquele paradigma daquela época, se você estava indo contra a verdade, você, enfim, estava no erro, estava no pecado, estava blasfemando e fazendo um mal à sociedade, à coletividade. A partir de Copérnico, e aí depois dele, né, já no século XVII, passagem do século XVI para o XVII, né, Copérnico está no início do século XVI, já na passagem do século XVI para o XVII, Giordano Bruno, Galileu, enfim, vários outros nomes, mais tarde um pouco o próprio Newton, foram criando isso que passou a se chamar ciência moderna. E, filosoficamente, a grande virada que se deu foi de se acreditar, se constatar
que o homem podia, com a sua razão, conhecer melhor a natureza e a verdade da natureza. O Galileu tem uma frase que se tornou célebre e que resume de alguma maneira esse momento e essa descoberta, que é: Deus escreve através dos homens que são falhos a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Mas Deus escreve diretamente, portanto, sem o intermédio do homem e, portanto, sem os erros humanos, o grande livro da natureza. E que, portanto, a ciência, ao investigar a natureza, ela estaria lendo o grande livro de Deus, estaria, portanto, autorizada a dizer a verdade do mundo e da vida e de Deus, muito mais do que os intérpretes das Escrituras Sagradas e as próprias Escrituras Sagradas. Ok, então isso é um ponto histórico que deu origem à modernidade e à ciência moderna. As críticas que se fez à ciência moderna, indo rápido para a gente fechar o nosso raciocínio, né? As críticas que foram feitas foram justamente de que o homem da ciência, o homem do método científico, o homem inquiridor da natureza, teria tirado Deus, esse Deus que se expressaria como argumento de autoridade nos intérpretes das Escrituras Sagradas, ou argumento de autoridade dos iluminados e tudo mais. E argumento de autoridade das próprias Escrituras teria destituído esse Deus, nesse sentido, né, essa palavra divina como verdade absoluta, mas teria recaído no mesmo erro, digamos, que seria colocar não o ser humano, a pessoa, mas uma ideia de razão pura, teria colocado o próprio ser humano enquanto homem da ciência, enquanto sujeito do conhecimento, no lugar desse Deus. Bom, o que essas duas críticas, a crítica que a modernidade fez à Idade Média e a crítica que a pós-modernidade ou a contemporaneidade ou a crise da modernidade fez à modernidade, tem em comum? E aí, com as nossas ferramentas que eu compartilho com vocês, né, do Spinoza, enfim, do Winnicott, do Nietzsche também, a gente pode entender melhor o que está se criticando. Está se criticando que se tirou uma ideia de verdade absoluta, um valor absoluto, supostamente absoluto, portanto metafísico, que seria o de Deus como verdade absoluta, assim por contra o mundo sensível e a realidade, por uma ideia de ciência que a princípio se propõe a conhecer a natureza, portanto a princípio imanente, mas que terminou por criar uma relação com os seres humanos reais, concretos, enfim, uma relação também metafísica. Então, o que está se criticando em ambos, nessa crise chamada crise da razão, e que foi uma crise da razão que ganhou muita força quando essa razão mecanicista, essa razão moderna, ao invés de gerar uma vida mais pacífica e melhor, acabou contribuindo para uma tecnologia e para um acirramento entre os países, entre os homens, gerou, por exemplo, culminou em 2 grandes guerras mundiais, culminou em acidentes ecológicos, culminou em limites da própria tecnologia, com o afundamento do Titanic, com a queda do Zeppelin, do dirigível, culminou epistemologicamente com a física quântica, mostrando que o poderio que se acreditava ter com a ciência e a física clássica era ilusório e impossível. Um texto, né, considerado basilar desse triunfalismo da ciência moderna, que passou a ser chamado de cientificismo, ele é o texto que elaborou, que colocou, deu palavras à ideia do determinismo absoluto, que seria uma ideia de que a ciência, o homem, através da ciência, ainda não teria conhecido todos os elementos da natureza, mas uma vez conhecidos e a lei que os rege, o homem poderia ter o controle não só do presente, da natureza no presente, como de todo o futuro.
Quer dizer, então, a partir de uma ideia de um determinismo mecânico, digamos, né, baseado na física clássica newtoniana, coitado que não pensava de modo algum como um cientificista, né? Ao contrário, Newton tem aquela passagem linda na obra dele que ele diz: as minhas descobertas em física, com as minhas descobertas em física, eu me sinto como uma criança que descobre conchinhas na beira da praia, enquanto o oceano, a infinitude do oceano, da natureza, e do conhecimento se estende à minha frente. Né? Ele sabia que ele estava conhecendo algo que era pequeno em relação à complexidade da vida e da natureza, mas essas conchinhas que ele descobriu e desenvolveu como ferramentas geraram essa ideia determinística de que era possível conhecer todas as conchinhas e todas as gotas do oceano, e aí pronto, a gente teria todo o total controle da natureza no presente e preditivamente no futuro. A crítica à onipotência da ciência e do humano se voltou justamente contra esse caráter cientificista. Esse sufixo ista, cientificista, ele está sendo usado no caso, né, para denotar, para caracterizar justamente que eu diria assim, uma contradição nos termos, que seria uma crença na ciência. Bom, por que uma contradição nos termos? Porque o que caracteriza a ciência é a investigação. É justamente um conhecimento sem fim de não uma aproximação do real, mas não é uma aproximação, não é que existe uma coisa em si e que eu vou me aproximar da coisa em si. Não, é o real presente, e a ciência vai justamente tentando compreender esse real presente. Mas o real presente não é constituído de conchinhas discretas de bola de sinuca e ondas do mar. O real presente é constituído de uma não separabilidade complexa quântica. Com mais tempo, em outras ocasiões, a gente desenvolve esse ponto. Mas o fato é que, então, nessa complexidade, eu posso, por exemplo, com a física quântica, fazer algum grau de predibilidade estatística, mas que a estatística não é a que revela a verdade estatística do mundo, não. A estatística é o instrumento que permite predições de uma complexidade não determinística. Né? O determinismo estatístico não deixa de ser uma contradição nos termos, porque é só uma predição provável, né? Possível e provável, não é um determinismo. Porque justamente os elementos que estão em jogo, contrariamente ao que acreditou a física clássica e o cientificismo, eles não são discretos, eles não são idênticos a si mesmos, eles são interações, eles se fazem por interações contínuas, eles são constituídos por relações. Então não há como conhecer tudo para prever o futuro, porque enquanto relações, essas relações são intrinsecamente móveis e complexas. Bom, então, o cientificismo é uma crença na ciência, mas a própria ciência se caracteriza, na verdade, né, de fato, numa investigação e não numa descoberta de verdades absolutas. Então, se você acredita que é isso o cientificismo, que eu só acredito no que a ciência prova, o que eu estaria dizendo com isso? Que não me importa o real, o que me importa é acreditar, sublinhando a palavra acreditar, dar crédito somente ao que a ciência prova. Como a ciência é uma investigação crescente sem fim, eu vou me autolimitar no presente, esperando pesquisas científicas, às vezes tem interesse em fazê-las, às vezes não, esperando as pesquisas científicas para aumentar o número de coisas comprovadas cientificamente nas quais eu vou acreditar, dar crédito. Então, digamos, se uma pesquisa científica não for feita, eu não vou considerar aquela parte da realidade, mesmo que seja evidente para mim, e que seja real e constatável, enquanto não houver uma pesquisa científica para me mostrar como causa externa, como objeto externo, que, olha só, isso que eu estou vivenciando, que eu estou vendo, enxergando e sentindo, é verdadeiro, porque a ciência comprovou. Enquanto a ciência não comprovar, eu vou estar me fazendo mal, me fazendo bem, sofrendo, sendo feliz com aquilo, me dando dor ou prazer, mas eu vou ignorar esse fato, porque a ciência não comprovou ainda. Então, seria essa a contradição do cientificismo. Uma crença
em algo que se caracteriza pela não crença, por não ser dogmático e ser uma investigação crescente. Bom, então, quando no século XXI, a partir da crise da modernidade, da crise da razão e da crise da ciência, fez-se a crítica ao cientificismo, o que isso gerou? Então, século XXI, estou falando de agora, né? O que isso gerou como consequência problemática e problemática no mau sentido, né? Consequência negativa, no meu entender, né? É que não se fez a crítica somente ao cientificismo. Não se teve clareza que a crise da ciência era uma crise ao cientificismo. Isto é, a uma compreensão não científica da ciência. E essa crítica ao cientificismo acabou socialmente, e por parte de boa parte até dos próprios cientistas, se expandindo para uma crítica à própria ciência. Como se, e aí a gente está em pleno século XXI, como se a ciência fosse meramente, ou seja, apenas, uma narrativa a mais, entre outras. Como se a ciência fosse somente, meramente, né, uma das maneiras de ver a vida, e de ver o mundo, e de conhecer o mundo. Bom, a partir disso, a chamada pós-verdade passou a ser uma disputa de narrativas. Então, a pós-verdade, digamos, a crítica à ideia de uma verdade absoluta, se confundiu e deslizou, escorregou para uma crítica à realidade, e não uma crítica à verdade absoluta, uma crítica à realidade. E então acreditou-se que as narrativas todas se equivalem, porque cabe a mim, meu livre-arbítrio e a minha decisão umbigal, afetiva e com as minhas defesas psíquicas, eu acrescentaria, eu decido aderir a essa narrativa, outra pessoa decide aderir àquela outra narrativa, e a realidade, não só dos fatos, né, mas a realidade da minha relação afetiva com os fatos, ela passou a ser denegada e, curiosamente, a partir de uma crítica a uma leitura metafísica da ciência, reconquistou-se uma metafísica ainda mais agravada. Uma metafísica, em muitos aspectos, chegando às raias do delírio. Em que sentido que eu digo do delírio? O delírio, aí voltando para o Spinoza para a gente facilitar a compreensão do que eu estou querendo dizer. O delírio se dá, usando os termos de Spinoza, na dissociação da ideia em relação à ideia do corpo. Quando o meu pensamento reflexivo, para entender o que se passa e que eu só tenho acesso pelos meus sentidos, é uma tentativa de compreensão, com ferramentas, ok, mas de compreensão do que eu estou sentindo e da realidade. A dissociação se dá quando, ao invés de tentar compreender o que eu estou sentindo, eu ignoro ou nego o que eu estou sentindo e busco teorias que me confortam, teorias que acalmam a minha angústia, que dão uma explicação que, egoicamente ou psicologicamente, eu posso usar para me defender de acusações outras que foram feitas contra mim, etc. Então, a partir dessa dissociação, que é o que Spinoza chama em latim delirium, né, a partir dessa dissociação, né, a pessoa ela vai simplesmente optar por uma narrativa, como se a narrativa, seja de explicação da natureza, do mundo, ou ideológica, política, como se a partir da narrativa ela deixasse de viver os males, as dores da vida e do mundo, e, ainda por cima, claro, por conta dessa nova metafísica, dessa nova verdade não verdadeira, né, dessa narrativa de um relativismo que contraria o perspectivismo. O perspectivismo é a nossa inserção, a inserção de cada um no mundo real. O relativismo é uma ideia, né, digamos, que é tudo relativo, então tudo se equivale. Então, se eu estou dizendo que uma coisa é uma coisa, outra dizendo que a coisa é o oposto, não existe mais uma verdade no sentido de, que está a questão, não existe mais uma realidade. Não existe mais uma realidade compartilhada, não existe mais uma realidade do que eu mesmo estou sentindo, começa por aí.
Eu posso simplesmente fingir que eu não estou sentindo, como se fingir retirasse o meu sentimento. Eu posso fingir que eu não estou me afetando de uma certa maneira. Eu posso não querer, na verdade é isso. Na verdade, efetivamente é isso. Eu posso negar um fato concreto, negar o meu afeto, e psicologicamente eu vou viver nesse mundo mais ou menos delirante, nesse mundo dissociado. Nesse meu mundo abstrato, tudo seria melhor se fosse assim. Ou seja, é uma retomada do pensamento metafísico, é uma retomada do pensamento mágico, com um requinte pós-moderno, digamos, né, da dita pós-verdade, da pós-história, da pós-etc., né, que é a herança, contraditoriamente ou paradoxalmente, da crítica à história como desenvolvimento, da crítica à ideia de progresso, da crítica à ideia de lei da história, da crítica à ideia de uma verdade absoluta atingível pela razão. Então, digamos, as crenças dogmáticas da Idade Média, elas são retomadas, elas renascem com toda a força. Só que, curiosamente, após esse percurso social, elas renascem não só como um dogma único da religião XYZ. Não. Elas renascem como dogmas locais. Então eu posso ter meu próprio dogma, porque eu estou aderindo a essa narrativa, porque me deu na veneta aderir a essa narrativa. Eu vou dar um exemplo que é, infelizmente, bastante conhecido hoje em dia, que é o do terraplanismo, né? Tem uma reportagem, um documentário muito interessante na Netflix, né? Que é A Terra é Plana. E eu assisti esse documentário, ele é incrível, intrigante e interessantíssimo, e ao mesmo tempo, falando das minhas impressões, né, como espectador, é muito triste, assim, não triste no sentido de desespero em relação à humanidade, não, o meu sentimento, assim, de tristeza, vendo, é que me pareceu claramente, e claro, isso é o fruto reativo e por sua vez também, enfim, triste, de uma certa hegemonia do cientificismo ou de um uso de um poder da razão branco, europeu, masculino, etc., né? Esse padrão da ciência europeia e da verdade etnocêntrica da ciência europeia, né? Fruto do que? Eu vi nessa reportagem, nesse documentário, um grupo, né, a gente poderia dizer de ressentidos, enfim, mas respeitando como ser humano, né, claro, um grupo de pessoas que sofreram bullying ao longo da sua vida e que foram desacreditadas, que foram de algum modo psicologicamente excluídas ou se sentiram excluídas do mainstream, do palco dos privilegiados, porque de algum modo compartilhavam ou de mais estudo, de mais formação, faziam uso da ciência, ou mesmo que não fizessem, essas pessoas sentiam como se o outro estivesse fazendo um uso moral da ciência. Tem a ver com os meus outros vídeos, né? Quer dizer, independente do conteúdo da ciência, um uso feito da ciência do tipo, essa é a verdade científica, o que é anticientífico, né? Mas, digamos, essa é a verdade científica. Eu tenho acesso a ela, você não, você vale menos. Quer dizer, então fica claro para mim que é um grupo de pessoas que está egoicamente, narcisicamente, melindrado com uma ferida narcísica e que descobriu nesse mundo das narrativas, nesse mundo pós-moderno das narrativas, uma maneira, e claro, junto com as redes sociais, de unirem suas forças. E que a adesão à teoria da Terra plana foi só uma adesão que era uma teoria que se apresentava, poderia ter sido outra, né, que era uma maneira de dizer assim, alguém, enfim, até seria interessante ver quando que surgiu o início dessa teoria, alguém cismou que
é contestável que a Terra é redonda, quem prova? Né? E aí entrou nessa contradição de usar os termos da ciência para questionar a própria ciência em nome de uma narrativa que não é baseada em nada, né? Ou que é baseada em algumas percepções empíricas que não se sustentam a a mais simples experimentação na realidade concreta. Mas então alguém pensou, por que a Terra é redonda? Eu posso aderir a uma teoria conspiratória e concluir que as imagens de satélite são falsas, que dar a volta no globo, eu posso estar dando a volta num disco e não num globo, e por aí vai. Né? Bom, o que é interessante nesse documentário é que esse grupo, no caso nos Estados Unidos, ele junta dinheiro para fazer 2 experimentos científicos, primeiro um, depois o outro, 2 experimentos científicos que comprovariam que a Terra não é redonda. Eles fazem o primeiro experimento e comprovam que a Terra é redonda. E aí eles ficam arrasados, ficam sinceramente abatidos, falam, não, a gente tem que encontrar um outro experimento que prove que a Terra é plana, ou que a Terra não é redonda. Aí eles partem para um segundo experimento, e eles fazem o segundo experimento, e o segundo experimento também confirma que a Terra é redonda. E os comentários espontâneos, verdadeiros, sinceros, são comentários, não vamos desistir, nós vamos encontrar um experimento que, aí eu vou dizer com as minhas palavras, confirme o que o meu umbigo narcísico, egóico e ferido, né, o que a minha ferida narcísica quer que seja comprovado. A contradição nos termos fica evidente, porque eles querem usar a ciência para provar que a ciência está errada e que a narrativa deles, que é uma narrativa, tá, é verdadeira não como narrativa, mas como ciência. Né? Então, assim, eu quero fazer o uso da ciência até que algum experimento confirme o meu desejo, que eu quero impor como absoluto, como concreto, como real, a realidade efetiva, compartilhada. Então, quando se usa, né, o terraplanismo como um adjetivo genérico, né, mais amplo, me parece que esse uso está sendo bem utilizado e acho que é muito assim, um bom adjetivo que caracteriza o momento atual, mais ou menos mundial, dessa disputa de narrativa, né, em termos políticos. Essa disputa de narrativa ela se dá em todos os extremos, né, do espectro político, de dizer eu quero pensar assim, não é proibido, né? Ou seja, uma coisa no seu sentido pueril ou infantil, de se sentir vexado, de pensar assim, por que eu vou me submeter, como se fosse uma submissão, me submeter a uma suposta verdade científica? Bom, então para terminar eu diria o quê? O que caracteriza a ciência, no meu modo de ver? A ciência se caracteriza por a ciência ter um método, uma metodologia rigorosa e, sobretudo, que possa ser repetida por outra pessoa, por outro cientista, em qualquer lugar do planeta, e que, ao ser repetida, ela, a princípio, vai encontrar resultados semelhantes àqueles encontrados pela pesquisa inicial. A ciência, ela não diz a verdade, mas ela não diz a mentira. O que a ciência faz é, através de métodos e de metodologias, de procedimentos e de protocolos, enfim, conseguir obter, chegar a resultados que possam ser replicados e que possam ser, cujo caminho possa ser repetido, e os resultados, a princípio, serão ou seriam análogos ou próximos daqueles obtidos anteriormente. Então, a ciência, ela não é uma simples narrativa mais, o que passou a ser e sofreu crítica corretamente por isso, a ser uma narrativa, é um uso moral da ciência, ou um cientificismo, tomar a ciência como única verdade ou como verdade absoluta, como dogma, o que é contrário à ideia da ciência. Então a ciência ela não busca, falando, né, da metáfora newtoniana, ela não busca conhecer todas as conchinhas. Ela busca, através do conhecimento de algumas conchinhas, observar regularidades na natureza que é complexa e singular e infinita.
Observar essas regularidades permite ao homem interferir, interagir com a natureza da qual ele faz parte, da qual ele é parte. Então, a ciência, a princípio, embora o cientificismo, a crença na ciência e o uso moral da ciência tenham sido metafísicos, não? A própria ciência, a princípio, ela se baseia no princípio imanente da efetividade da realidade. A ciência, através da tecnologia, por exemplo, ela mostra que eu construo uma ponte, a ponte não cai, eu construo um prédio, posso ficar tranquilo, porque a princípio não vai cair. Claro, a ponte também pode cair, mas a princípio não vai cair. Ou seja, o fato de usar um método repetível e replicável dá uma margem de erro com alguma segurança, um grau, a princípio, alto de fiabilidade, que permite tratar as doenças, por exemplo, né, que permite fazer a construção civil, né, que permite a tecnologia, e a tecnologia é utilizada no mundo real, concreto, sensível. Então, o uso que foi feito da ciência foi um uso, esse uso moral, essa crença dogmática, cientificista, foi um uso que não levou em conta o fato de que o ser humano é parte da natureza. Foi um uso fundamentado numa teoria que é medieval e que o Kant, por exemplo, retoma e mantém, de que o homem, como filho de Deus, Deus teria criado, enfim, se não for a ideia de Deus, o homem seria o centro do universo, né? Então, apesar de toda a suposta ou, enfim, parcial revolução kantiana, Kant mantém essa ideia de que todos os seres existem para servir ao homem. Essa crença, nada científica, levou o homem a negar o seu pertencimento à natureza. Até Kant, até Hegel, acreditou-se que só o que pertencia à natureza era o corpo do homem, que era parte do mundo sensível, mas que havia algo, como a alma, enfim, que era de uma outra instância propriamente divina. E que, por isso, o homem teria o direito de explorar a natureza de uma maneira, de expoliar a natureza, de uma maneira extrativista e não sustentável, não durável. O que não tem nada de científico, e a própria ciência, ao contrário, foi mostrando a importância, primeiro, que esse tipo de atitude não sustentável é uma ação do homem em nome da ciência, mas que não é científica, que esgota os recursos naturais para malefício do próprio homem, que é parte da natureza e que precisa dessa troca e dessa renovação. E o que a ciência foi mostrando justamente vai no sentido, foi e continua indo no sentido da sustentabilidade, não só de uma economia sustentável, ou da sustentabilidade no sentido da ecologia propriamente dita, mas no sentido mais amplo de se pensar o homem como parte de uma natureza e parte de um planeta, portanto de uma globalização, de uma ideia de globalização, sim, né, onde para que a ciência compartilhe seus benefícios e avance, é favorável que haja, agora na busca de uma vacina para a Covid, isso fica muito claro e evidente, que haja uma troca de experiências, que os laboratórios entre países possam não cada um descobrir a roda em seu canto, né, mas contribuir para que avanços maiores sejam obtidos. E vai no sentido, portanto, dessa sustentabilidade que não elege a economia ou sei lá qual outro valor como um valor superior à própria vida real, efetiva e imanente. Então, enfim, espero que tenha sido minimamente convincente, ou pelo menos que tenha dado para entender essa minha compreensão da importância da ciência, da diferença da ciência em relação ao cientificismo, ao uso moral e antiético e etnocêntrico que foi feito da ciência, e por isso se a criticou, né? Ou seja, a crítica a uma razão dissociada e não a razão como compreensão da realidade. Então, que essa crise tenha, ao contrário, quer dizer, por um lado foi positivo, essas críticas que foram feitas, no meu entender, claramente pertinentes, né, tiveram como resultado essa compreensão da sustentabilidade, da ecologia no sentido mais amplo e complexo. Né? Infelizmente,
essas críticas e essas crises da razão, da ciência, também trouxeram, né, do sujeito conhecimento, também trouxeram um resgate daquela perspectiva medieval, de que você pode acreditar, enfim, no que você quiser e que se você acredita, o que prova que não, e eu posso inclusive questionar as provas, porque é uma simples disputa de narrativa, com uma diferença, que na Idade Medieval existia uma narrativa que detinha o poder de ser a verdadeira, que era a narrativa da igreja, da religião cristã notadamente, ou sobretudo, e de outras, enfim, religiões, enquanto que nessa pós-modernidade, nessa pós-história, né, a partir dessa crítica de que existiria uma lei da história, de que existiria uma verdade absoluta científica, essa crítica pertinente, se voltou a uma disputa de narrativas, ou seja, uma multiplicidade de narrativas que não equivale a mais ou menos ao dogmatismo religioso da Idade Média, mas há um múltiplo dogmatismo, que claramente expressa uma questão muito mais psíquica, né? Enfim, me sinto à vontade de dizer de transtorno psíquico, né? Mas com respeito às pessoas que enfim, buscam, né, contrabalançar essa parte opressora e que gerou o transtorno psíquico com um triunfalismo, uma euforia de não, agora a gente pode valer uma narrativa que a gente vai escolher para se contrapor ou disputar com as outras, já que aprendemos na pós-modernidade que trata-se simplesmente de disputa de narrativa e eu vou optar, né, a partir, entenda-se, a partir das minhas defesas psíquicas e das minhas carências psicológicas, né, por me valorizar egoicamente, psicologicamente, né, por uma vaidade, digamos, por adesão a essa ou aquela que me serve melhor, ou que me serve nesse momento, né. Então é isso. Concluindo, sintetizando, no meu entender, bom, primeiro, claramente a ciência não diz a verdade, não é a verdade que está em questão na ciência, assim como ela não diz a mentira, porque não é esse par verdade e mentira que está em questão. Ela é um instrumento eficaz, potente e bem-vindo de conhecimento da realidade. O uso que vai se fazer pode ser, enfim, metafísico, ou maléfico ao homem, ou benéfico à humanidade como um todo e às pessoas em geral, não a humanidade como uma entidade, né, que deve progredir, mas as pessoas, né, que constituem o coletivo humano do planeta e do globo, né. Enfim, e que o negacionismo e essa versão terraplanista, né, particularmente delirante do negacionismo, essa disputa de narrativas, que a ciência não é uma narrativa, entre outras, ela é um modo de proceder, um procedimento, uma maneira rigorosa de conhecer a imanência da realidade, de conhecer a efetividade da realidade, enquanto que as narrativas, sim, o uso moral da ciência é uma narrativa, o cientificismo é uma narrativa, mas não a ciência. E essas outras narrativas se tornam metafísicas, né, se caracterizam intrinsecamente por serem metafísicas ao se dissociar do mundo sensível. Né, são novas versões pós-modernas do platonismo com os malefícios para a afetividade humana e para a realidade humana de negação do real. Bom, espero que tenha sido interessante, que se possível, enfim, tenha sido minimamente convincente, ou pelo menos que tenha dado para acompanhar o raciocínio, que me parece que é fundamental nesse momento de pandemia, onde a ciência tem sido tão violentamente contestada e combatida, e com resultados deletérios, né, no sentido de que, de uma forma mais próxima da ciência, certamente, muito provavelmente, né, é o que a realidade parece indicar, várias mortes teriam sido evitáveis, né. Espero que tenha sido uma reflexão instigante, favorável e útil
Um grande abraço com todo carinho.